Olá! Hoje é dia 24 de outubro e você está ouvindo o 6º episódio do Ainda Sem Nome. Direto de Belo Horizonte, eu sou o Caio César e... Diretamente de São Paulo, eu sou o Felipe Mendes. Tudo bom, Caio? Beleza demais, cara. Chegamos aí ao 6º episódio, quem diria, hein? Daqui a pouco a gente vai conseguir fazer a primeira dezena de episódios já do Ainda Sem Nome. Pô, muito bacana, firme e forte, com uma galera ouvindo e comentando, que vale o nosso comentário sobre o comentário deles, né, cara? Isso aí. Bom, hoje o dia hoje vai ser um programa bem bacana, eu acredito. Vamos lá. Vamos lá. Temos um conjunto de feedbacks aqui do quarto e do quinto episódios que vale a gente dar uma reforçada, né? Umas conversas bem bacanas que apareceram ali nos comentários do nosso quarto episódio. Para quem não sabe, o Ainda Sem Nome tem um site agora, né? É o aindasemno.me. E lá você pode acompanhar todas as nossas publicações dos episódios e também postagens aleatórias. E nas postagens dos episódios as pessoas costumam comentar, o que é muito bacana, e eu recomendo que você que está ouvindo aí faça também. E alguns dos comentários foram bem legais sobre o que a gente falou no quarto episódio e a gente meio que deixou passar na última semana, né? Então... tem aí uma parada bem bacana que o Alexandre Stanislau falou sobre comentários na internet, né, para recuperar aquela ideia que a gente já tinha falado no terceiro, no quarto episódios, sobre integralização de comentários com sistemas de mídias sociais. É um assunto, inclusive, relacionado com algo que a gente vai falar aqui hoje. E o texto do Alexandre é bem bacana. Se você quiser, dá uma olhada lá, tá lá no nosso quarto episódio, no aindasemno.me. Dá uma olhada no texto que o Alexandre Stanislau colocou nos comentários, que é bem interessante, né? É uma reflexão bem legal e é uma reflexão assim, perene, porque ele escreveu esse texto já tem 3 anos e é um texto bem bacana que fala sobre comentários na internet, né? O que eu achei muito interessante nesse texto é exatamente a perenidade dele. Quer dizer, se você ler... o caso dele é até bem específico, é sobre o camiseteria, mas é uma prática que ela se propaga em diversas redes, em diversos sites, enfim, que é a trollagem sem ter nada em troca, né? O cara não apresenta nada e trola todo mundo. Vale ler, é bacana, é bacana. É bem bacana. E tem também o comentário do Álvaro, que recupera uma fala do Christopher Poole lá no Web 2.0 Summit. E, bem, enfim, é um esquema meio híbrido, né? De em algum momento você ter o anonimato, em outro momento você ter a identificação das pessoas e por aí vai, né? Eu acho que é algo bem interessante da gente também prestar atenção, né? Que o fato de você usar uma outra identidade não necessariamente te deixa, sei lá, usar um pseudônimo, né? Isso daí te deixa, sei lá, mais seguro em algumas circunstâncias e em outros momentos isso daí pode acabar atrapalhando a interação, né? Então, enfim, o que você tem a dizer aí, cara? É uma coisa até que a gente pode pegar também o comentário do Bruno Milagres a respeito desse assunto, que é eu cito, né? O anonimato funciona para informação e não para opinião por motivos óbvios. Eu acho que a pegada é mais ou menos essa mesmo, assim, meio, não é nem falar em bom senso, mas em cada situação o anonimato vai funcionar e a identificação vai funcionar de uma forma diferente. Eu acho que essa opinião que o Álvaro colocou, a gente podia até discutir mais para frente, um outro programa com mais calma, porque eu acho que dá pano para manga aí para a gente levantar uma bola bacana. Ótimo, vamos colocar na nossa pauta de discussões aí e continuem colaborando, cara. Nem que seja para vocês rirem das coisas que a gente fala, né? Que nem o Luiz Carlos aí que escuta o podcast desde o primeiro episódio e vive aplicando a galera aí no podcast. Ele morreu de rir do cabeça falando que o cara que tem uma empresa de 5 pessoas é o CEO da empresa. Essa é ótima.
Essa é ótimo. Então comente, nem que seja para falar uma coisa assim, para a gente saber que, poxa, a gente está falando algo e a galera está prestando atenção. Muito bacana, Luiz Carlos. Valeu o comentário aí. Enfim, a gente também acha meio engraçado o cara ter uma agência de 5 pessoas e ser o CEO da agência, né? Mas enfim, né? Com 5 pessoas, falta um cargo C, né? Quer dizer, você não vai conseguir ter um CEO, um CFO, um CTO e acabou a empresa. Acabou. Não tem, não tem um operacional, não tem mais nada. Acabou. É só. Exatamente. E a moça do café, tem que ter a moça do café. Exatamente. Chief Coffee Officer. É. Mas enfim, cara, entrando já nas discussões dessa semana, a gente não pode deixar de falar de eventos que acontecem para fomentar as discussões sobre comunicação e tudo que a gente faz no ambiente online, né? Então, vale lembrar que vai ter um evento bem bacana aqui em Belo Horizonte em dezembro, né? Nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, que é o Interaction South America, é um evento internacional, né, um evento de grande representatividade e com presença de muita gente bem bacana, né? Tem presenças confirmadas aí de professores, consultores, designers de diferentes lugares para palestrar e para conduzir o workshop e para conversar com a galera sobre design de interação. Então, eu acho que é bastante providencial e vai ser bom. Mas eu acho que vai ser um eventaço, né, cara? E é legal esse evento acontecer aí em BH, né, cara? Eu acho que coloca a cidade, pelo menos nesses 3 dias, coloca em evidência, pode ser um começo de um negócio interessante também. Pois é um esquema bem bacana para assim, no ano passado foi em Curitiba, agora está sendo em Belo Horizonte, mostrar que há pessoas conversando sobre e fazendo design de interação em tudo quanto é lugar. E há núcleos de produção que são bastante ativos. O daqui de Belo Horizonte, particularmente, é muito ativo e eles estão organizando um evento que vai ser, assim, sem sombra de dúvidas, topo de linha, um evento muito bacana. Eu recomendo a presença e o link para o evento está aí na nossa postagem, vocês vão poder curtir e se inscrever. Mas eu recomendo que vocês façam isso rápido, porque eu sei que já está acabando vaga para o workshop, já tem workshop com inscrições esgotadas, então é legal ficar atento com relação a isso e fazer a sua inscrição o quanto antes, né? Bacana esse tipo de iniciativa, tomara que venha muito mais por aí, né? O Interaction South America vai ser um eventão e eu tenho certeza que muitos outros virão por aí. Ótimo, se houver disponibilidade eu estarei presente. Bacana demais. Então, cara, nós temos 3 itens bem bacanas para serem discutidos aqui. Eu acho que nosso primeiro item vai ser, sei lá, a gente precisa discutir muito. A gente já falou um pouquinho, mas tem mais para falar, né, cara? Diga aí, bicho, você que lançou a pauta, comente sobre ela, inicie. Não, eu fiquei um pouco impressionado com a diário da tardização dos portais com a morte do nosso saudoso, ironicamente falando, Gaddafi, né? Porque o cara, acharam o Gaddafi, mataram o Gaddafi e subitamente os portais começaram a mostrar assim, veja a foto do Gaddafi estribuchando. Aham. Veja a foto do momento que dá um tiro no Gaddafi. Aham. E assim, eu achei que talvez seja uma prática que não. A gente via muito isso no Diário da Tarde em Belo Horizonte, tinha notícias populares aqui que era daquele. É o famoso clichê, né? O jornal você espreme e sai sangue. Uhum. E eu não sei se caberia isso hoje, entendeu? Assim, eu entendo que, claro, com uma câmera com um celular com uma câmera, desculpa, e uma conexão com a internet, você põe no YouTube, você vai ter isso, e o próprio YouTube foi inundado de vídeos da situação, mas eu não sei se os jornais
e os portais Tem que fazer teriam que isso, né? fazer isso, exatamente. Pois é, cara, eu acho assim, eu acho muito engraçado, cara. Os jornais e as ferramentas, os canais de mídia tradicional, né, os jornais impressos, os jornais de televisão, as rádios, eles têm uma certa resistência com conteúdo gerado pelo usuário, né? A gente percebe isso claramente. Né? Inclusive a briga que é velada, mas que existe, né, entre jornalistas e donos de blog. Né? Assim, muito jornalista critica dono de blog porque fala que aquilo não é jornalismo, mas tem uma coisa que eu tenho percebido que vai bem na onda dessa diário da tardização que você fala aí, né? Poxa vida, uma coisa é um cidadão, sei lá, pode ser um soldado, pode ser um rebelde, pode ser um transeunte, colocar uma foto, um vídeo de algo que ele está vendo ali, testemunha ocular. Bacana, ele colocou no YouTube. Outra coisa é, sei lá, Uhum. poxa, trata-se de uma execução de um líder de Estado. Né? O cara teve, por mais que o cara tenha sido, né, um tirano, ditador, o que quer que seja, o país dele foi invadido e ele foi executado sem muito nem ter como se explicar, né? Ou sei lá. Mas enfim, saindo desse mérito, uma coisa é um cara que é testemunha ocular gravar uma imagem, um vídeo disso, e outra coisa é o jornal, a mídia offline e online se aproveitar desse tipo de material e falar que isso é jornalismo, né, cara? Sei lá, cara, eu acho que muitos limites foram transpostos aí, muitas linhas foram, sei lá, rompidas quando você faz uma coisa dessa. Né? Parece que é algo normal, né? Assim, invadir um país e matar o líder do país, matar a liderança do país e mostrar a foto do cara todo ensanguentado, depois do corpo do cara no chão, imagem do corpo do cara. Sei lá, eu me lembro que eu me senti muito estranho quando eu vi essas coisas semelhantes com aquele cara da Romênia, você se lembra? Não, desse cara não. Que mataram o cara, acho que era Tchutchenko, sei lá, e rolou a imagem do cara morto também. Isso faz, sei lá, isso foi lá em 89, 88 ou 91, uma coisa assim. Foi na virada dos 80 para os 90 lá. Já era uma coisa assim, poxa, condenável. Agora fazer isso agora, né? Complicadíssimo, né? Não sei. Ah, se a gente, assim, não raro também haviam aqueles vídeos, rebeldes afegãos sequestram soldado americano e filmam a decapitação dele. Ah, Tinha isso no Jornal Nacional. pois é. Na hora que, obviamente, ia ter o momento X, parava, Ah, né? mas precisa? Não faz diferença parar ou não parar, né? Exatamente. Assim, não, faz diferença parar ou não parar, é o limite do bom senso, né, Sim, cara? mas assim, A gente já sabe o que vai pois é, acontecer. Você sabe que o cara vai para bom morrer. entendedor, meia palavra basta. Então o cara travar ali no Exatamente. momento, você fala, ok, não precisa mostrar, mas eu estou sabendo o que está acontecendo e já é desgasting o suficiente, né? Exatamente. Então, assim, isso, porra, hoje, sabe, eu não sei se. Eu achei meio demais, assim. Eu achei que não. E ontem, inclusive, eu vi um link, mas não tive nem coragem de clicar. Tem gente que vai me chamar de fresco, mas foda-se. Tinha o mesmo vídeo, tipo, a execução de Gaddafi em HD. Porra, Pô, é, não dá, ah, né? Não dá. Realmente eu acho ultrapassa engraçado é que o. os mesmos jornalistas que colocam isso e se orgulham de estar colocando esse material nos seus portais e nos seus jornais de televisão e por aí vai, são aqueles que criticam sei lá, aquele Video News da Band ou o programa do Gugu que fica só passando vídeo do YouTube, né, bicho? Qual que é a diferença, cara? Você tá Aham. passando vídeo do YouTube do mesmo jeito, só que o seu vídeo do YouTube é de um assassinato, é de um negócio horrível e de uma invasão e de um desrespeito gigante à soberania de um país e você está lá mostrando e falando que isso é notícia, porque isso vem sendo falado que é notícia lá de fora e você é incapaz de raciocinar em cima daquilo que você está escrevendo. Sei lá, cara, eu coloco em dúvida se
É realmente para isso que os sindicatos exigem tanto a validação de diploma como a certificação de que o cara tem que ser diplomado em jornalismo para ser jornalista? Sei lá, é para fazer isso? Então tá complicado, né? Não, Caio, bom, nos meus 4 anos de escola de jornalismo, não me ensinaram bom senso, só então acho que isso não ia. Razão e bom senso não ensina. E assim, o que importa é vender jornal, né? Não adianta, assim, a gente pode ficar falando aqui, reclamando, mas vai ter gente que vai achar do caralho, pô, que bom que mataram o cara, que bom que filmaram É, o sujeito, etc e tal. eu não sei, é uma inversão de valores que ainda bem que existe esse espaço para a gente poder falar esse tipo de coisa, cara. Eu estava nos Estados Unidos quando mataram o Osama Bin Laden. E eu vi os jornais e a galera comemorando, e ao mesmo tempo, com o perdão da expressão, com o cu na mão, a galera comemorando, mas com o cu na mão porque podia ter uma retaliação da Al-Qaeda porque eles mataram o Bin Laden. Então eles estavam morrendo de medo, mas comemorando, e vai o presidente e fala: a justiça foi feita. Pô, não foi feita justiça coisíssima nenhuma, nem tampouco agora nessa história do Gaddafi justiça foi feita. Pô, mataram o líder de um estado, bicho. Imagina, invadirem aqui sem querem pra quê e matarem a Dilma. Por menos que você goste da Dilma, cara, você tem que sacar que ela é sua líder e você ou o seu país votou para que ela estivesse lá. Chegar alguém e matar o cara ou matar a mulher é complicado, né? E por mais que o cara seja um ditador, um tirano, que não tem eleição e não seja uma coisa assim, poxa, deixa a coisa ser resolvida dentro de casa. Não sei, enfim. E achar que isso é normal, né? As pessoas acharem que isso é válido e que é bacana, é algo muito perigoso. Daqui a pouco, o que vai ser normal também, né? Sei lá, não podemos ficar achando que essas coisas são normais e que essas coisas são bacanas. É um abuso muito grande e se há um espaço em que dá para ser descolado porque é muito mais barato, não é de graça, mas é muito mais barato do que manter uma estrutura de comunicação para fazer um jornal para mídia de massa, é a internet, e a gente podia ter espaços menos atrelados ao departamento comercial e ser mais bacana, né, cara? E a gente perde essas oportunidades a cada dia, né? É complicado, é muito difícil. É. Agora, o legal dessa discussão toda também é falar que tudo isso, né, a Primavera Árabe, enfim, começou com a revolução nas redes sociais, né, nas mídias sociais. Nossa, bicho, isso daí me dá, sei lá, urticária de escutar, viu, cara? Porque, pelo amor de Deus, eu não sei nem por onde começar a falar. As mídias sociais, elas ajudam, claro, o Facebook, o Twitter, eles vão ajudar, né? Mas eles não são os responsáveis e não são o motor dessas revoluções. Eles ajudam, eles são ferramentas, nada mais do que isso. Eles servem para você falar para muitas pessoas alguma coisa. Então, se você tem que falar, poxa, vamos nos manifestar e nos encontrar em tal lugar, isso pode funcionar. Agora, não aconteceu a revolução porque existem as redes sociais na internet ou essas ferramentas e adjacências. A gente tem que sacar que, se não existissem essas ferramentas, talvez a coisa acontecesse de um outro jeito, mas elas não deixariam necessariamente acontecer, né? Não dá para falar aqui que se não existisse o Facebook, essas revoluções não existiriam, não teriam acontecido. É a mesma coisa de falar, sei lá, se a minha avó fosse um Jeep, eu não teria nascido, né? Mas, enfim. Mas é muito crédito para ser dado para uma coisa que não tem uma penetração tão grande nessas sociedades, e também é muita responsabilidade para ser atribuída a uma ferramenta. Eu acho que a revolução é feita de pessoas, não de ferramentas. Então, não interessa se é Facebook, se é Twitter, ou se é boca a boca, ou se é código na rua, as pessoas gritando. Vai acontecer. Pode acontecer uma catalisação, uma aceleração, ou as ideias se espalharem com maior rapidez, mas é muito fácil, né, bicho? As pessoas, para facilitar o discurso, atribuir responsabilidade às ferramentas de rede social para essas revoluções. Nesse caso da Líbia, na verdade, se foi a revolução de algum meio eletrônico, foi a revolução do celular com câmera, né? Porque foi isso que fez a gente ver
todas as cenas mais pesadas É, em- da morte de Muammar Gaddafi. é, é isso. Enfim, cara, é claro que as mídias sociais têm um poder enorme. Conteúdo gerado pelo usuário é um negócio que realmente muda o jeito de se trabalhar a comunicação, mas não acredite de novo, não acredite em tudo que você escuta, em tudo que você vê, em tudo que você lê. Da mesma forma que tinha aquela lésbica, lembra que tinha um perfil de uma lésbica num país do Oriente Médio que estava sofrendo discriminação e estava lá com um papel muito importante na Revolução e depois descobriram que, na verdade, era um cara no interior da Grã-Bretanha tuitando de dentro da casa dele? Poxa vida, não vamos acreditar que todos os rebeldes da Líbia ou do Egito têm inglês fluente e preferem conversar em inglês, né? Francamente, vamos prestar atenção um pouquinho nisso e, sei lá, né, começar a olhar as coisas com um olhar um pouquinho mais crítico, né? É importantíssimo. Agora, por outro lado, bom, as redes sociais servem para difundir outras mensagens também, né, cara? E aí elas têm um papel muito importante, como foi o que aconteceu aí nas últimas semanas. Dois casos, na verdade até mais um, né, cabeça, que você tem aí na manga para dar, de uso dessas ferramentas para difundir uma ideia que acaba, sei lá, conscientizando as pessoas, né? Então eu acho que é muito legal esse esquema para você relatar casos. Né? Tem o que aconteceu recentemente lá no Nordeste, né? Da moça que teve o braço quebrado por um troglodita numa boate. Né? Alguns vão me encher a paciência agora, mas eu acho que é pleonasmo falar de troglodita em boate. Né? Mas enfim. Eu acho que os troglodistas não vão ter entendido esse pleonasmo, então eu estou tranquilo. Mas poxa vida, né? A moça teve o braço quebrado porque não queria papo com o cara e graças a essas ferramentas essa moça conseguiu de alguma forma ter a sua história contada, né? E mais recentemente aqui em Belo Horizonte, no Major Locke, a moça que foi abordada por um não menos troglodita, que também queria conversa com ela e ela não queria conversa com ele, e ele acabou agredindo, jogando bebida na roupa dela e enfim, sei lá, cara, abusando da moça, e isso não é nada legal. E é Pelo que eu bacana. li também, houve todo tipo de conivência do povo da boate também, né? Cara, mas é aquele esquema, né? É óbvio que a gente não pode falar porque não estava lá, mas a gente tem o relato da moça e, enfim, ela relata que falou isso falou do ocorrido lá para o segurança e para o dono do estabelecimento, ou por quem estava responsável pelo estabelecimento, e a coisa foi meio que, deixa assim, aproveita e tudo mais, né? E não deram o devido trato à coisa, né? Eu acho que é aquela inversão de valores, né, cara? Ainda bem que existem as mídias sociais, então eu estava falando anteriormente, para a gente não responsabilizar as mídias sociais pelas revoluções no Oriente Médio. Em primeiro lugar, porque há de se colocar em dúvida que aquilo é realmente revolução popular. Em segundo lugar, porque aquilo não é de responsabilidade das ferramentas de mídia social, aquilo é responsabilidade das pessoas, se são pessoas por trás daquilo. Mas aqui a gente vê um papel muito bacana dessas ferramentas de geração e de distribuição de conteúdo gerado pelo usuário, que é o de, poxa, difundir isso daí, cara, de fazer essas coisas chegarem até as pessoas, porque imagina só, qual é o interesse de um jornal de colocar isso no seu, sei lá, na sua capa? Qual é o interesse de uma revista? O interesse é pequeno, muito porque existe a questão comercial, né? Sei lá, às vezes não vão falar o nome do estabelecimento, não vão falar um monte de coisa que é necessário falar, né? E as coisas às vezes são tratadas como não são as pessoas que viveram, e por isso que é importante esse esquema de mídia social, porque são as pessoas que vivenciaram a coisa falando.
Então, é diferente de você contar a coisa para um jornalista e o jornalista escrever, passar pelo crivo do editor dele e depois ainda, sei lá, por uma improvisação, uma troca de palavras e a sua história não é contada exatamente do jeito que ela aconteceu, né? E aqui você tem a história sendo contada por quem viveu e isso é muito bacana e a existência dessas ferramentas é muito legal para que as pessoas possam ter acesso a isso, né? Embora a gente tenha uma inversão de valores, né, sei lá, eu não quero parecer muito politicamente correto, porque eu acho que eu sou uma pessoa que não é muito politicamente correta. Mas existem coisas. E eu também não acho que o politicamente correto inibe a espontaneidade, nada disso, não. Não tem nada contra. E eu só acho que eu não consigo ser, porque, sei lá, é muito difícil. Mas. Poxa vida, é muito complicado a gente achar natural alguém fazer isso com uma menina, né? Se você tenta alguma coisa com a menina e a menina não te dá bola, você vai lá e joga, sei lá, energéticos, uísque, o que quer que seja, água no rosto da menina, isso não se faz, cara, isso não se faz de maneira alguma, né? E ainda abusar da menina, colocar a mão, passar a mão, fazer o que quer que tenha sido feito com a menina, isso não se faz. Quebrar o braço da menina, isso não se faz, né? É aquele esquema, né? Se você acha que isso, poxa, a menina, se a gente for olhar lá, e aí vale até lembrar, né? O lugar em questão aqui em Belo Horizonte é o Major Locke. E a presença do Major Locke no Facebook é por meio de um perfil e não de uma página. Bicho, aí você já começa, né? Pô, o cara enfim, rolou um analfabetismo digital ali em grandes proporções. Mas enfim, você vai lá no perfil do Major Locke. Eu estou até acessando aqui o perfil do Major Locke. Dá uma conferida aí que você vai ver que é um perfil de pessoa. Você pode ser brother, ser amigo do Major Locke, né? E lá as pessoas estão postando no mural que o povo gosta de barraco, eu adoro o Major Locke essas moças que vão tatuada, cabelo pintado e de vestido à noite, depois da meia-noite, sabe o que elas estão querendo. Bicho, isso é gravíssimo, isso, sei lá, isso ultrapassa qualquer limite que você possa imaginar do racionalismo. A pessoa não pensa quando ela fala uma coisa dessa, né? Você está responsabilizando a vítima pelo ataque que ela sofreu. Isso é a coisa mais estúpida que você pode falar sobre uma situação dessa, né? Falar que a moça pediu porque ela estava vestida de vestido, ou porque ela tem uma tatuagem, ou porque ela é loira, ou porque ela saiu de casa e chegou no lugar depois da meia-noite. O que é isso, cara? Né? Assim, que é isso? Daqui a pouco o povo vai falar, não, tá certo mesmo, tinha que botar fogo. Não sabia que era índio, né? Pensou que era mendigo. Poxa, de você achar que é normal alguém, ou que é aceitável alguém fazer isso, para achar que é normal também tacar fogo no cara que está deitado no chão enrolado no cobertor, também vai ser normal. Isso é um pulo, né? Um passo. Então a gente, sei lá, está a ponto de uma barbárie e é bacana que existem essas ferramentas de mídia social para, sei lá, mostrar que tem gente que se indigna com isso, né? E as palavras das pessoas são muito mais importantes do que qualquer coisa nesse momento, né? Eu não vejo sentido nenhum, por exemplo, em, sei lá, em trocar os avatares do Facebook ou do Twitter em apoio a essa menina. Não vai ajudar a menina de jeito nenhum, não vai ajudar a outra que está lá com o braço quebrado de maneira alguma. Então, agora, se manifestar, falar, ir até a página da empresa, ou no caso desse Major Locke aí, no perfil dele, né? e se manifestar e falar, poxa vida, isso não se faz, o que aconteceu aí não é legal, né? E por aí vai. Eu acho que é importante e é realmente um ponto positivo das ferramentas de rede social e das mídias sociais, né, cara? Eu acho que fazer esse tipo de coisa espalhar é legal, né? Por mais escandaloso que seja o caso, por mais escandalosa que seja a história, isso é bacana para as pessoas sacarem, olha, isso não se faz, né? Sei lá, cara, eu acho que esses dois casos não são exceção, sabe? Me parece que a coisa está meio que, na verdade, parece que sempre foi, né? Sempre houve muita violência, sempre houve muita muito despropósito
e é bom que agora isso está aparecendo, para que as pessoas reflitam, né? Ao invés de só ficar, sei lá, observando a realidade do Leblon, né, nas novelas. Então é legal as pessoas terem acesso a esse tipo de informação e aí um viva para as ferramentas de mídia social que permitem que isso chegue até as pessoas. Né? E que as pessoas conversem, por exemplo, se você quiser conversar com a moça que foi vítima lá desse troglodita que quebrou o braço, você consegue chegar até ela, sei lá, manifestar o seu apoio e por aí vai. Né? E se você quiser conversar com a moça que foi também agredida no Major Locke, você consegue, porque ela está lá no Facebook. Então é bacana, esse tipo de ferramenta é bacana por causa disso. Né? E tem mais um caso, né, cara, do rapaz que foi sequestrado aí, como é que é? Deixa eu só antes, só falar umas coisas a respeito desses dois casos. Primeiro, assim, não pode ser normal o cara fazer esse tipo de coisa, né? Quer dizer, se isso for normal, isso devia ser normal há 10 mil anos, não sei, quando havia o homem de Neandertal, isso talvez poderia ser tolerado dentro da sociedade. Mas, porra, se não, bicho, se isso for normal, daqui a pouco ninguém vai sair andando de clava na rua, sabe? Quero você, pum, dá porrada na cabeça da mulher e leva ela pra casa. Não é isso, né, gente? Uhum. E é uma coisa assim, é tão fora de contexto, sabe assim, bicho? Eu não imagino ninguém fazendo isso, cara. Mas é foda quando você vê que acontece, entendeu? Fala, porra, tem realmente gente que é completamente boçal nesse planeta. O cara que faz isso é um completo retardado. Uhum. Não tem outra explicação. Tem problemas cognitivos graves. Tem, gravíssimos, gravíssimos, gravíssimos. E deve ter algum complexo de inferioridade, alguma coisa assim, sei lá. Pelo menos o cara de Natal, né, que quebrou o braço da Hannah, o cara daqueles bombadinhos, né, tipo todo bombadinho, assim. Se tiver algum bombadinho, desculpa, bicho, mas é muito clichê. Eu podia falar horas disso aqui. É o pleonasmo, né, cara? É o pleonasmo. Nas minhas sei lá. incursões frustradas nas academias, eu sempre que eu entrava, bicho, eu via que esse cara gigante falava assim, pelo menos eu sou mais inteligente que esse povo. Sabe? Não sei operar a máquina de supino, mas, porra, alguma coisa eu tenho a mais aqui. Enfim. O caso também que aconteceu aqui foi infelizmente, o desfecho foi chato, foi trágico pra caramba. E eu fiquei sabendo até antes porque bom, o menino parece que saiu, foi deixar a namorada em casa aqui na Zona Sul de São Paulo e a namorada entrou, 3 caras chegaram e sequestraram o cara e ele sumiu. Isso foi no sábado à noite. E eu fiquei sabendo disso porque a irmã desse rapaz que começou a fazer a divulgação no Facebook, ela é amiga de uma colega de trabalho minha. Uhum. E aí, assim, quando ela colocou a mensagem na segunda de manhã, eu vi, devia ter 8 mil compartilhamentos no Facebook. Aliás, isso é uma coisa legal nova no Facebook, cara. A gente pode discutir isso depois. Como ficou mais fácil compartilhar e você vê o tanto que a mensagem foi espalhada, né? Porque antes ela ficava meio... Você sabia que ela era espalhada, mas ela ficava meio pulverizada, assim. Sim. Mas aí no final foram acho que 90 mil compartilhamentos e acharam o rapaz no hospital em Diadema, estava lá dois dias, isso era na terça-feira, com um tiro na cabeça. Quer dizer, entre ele ser sequestrado e ele ser resgatado, passou acho que pouco mais de 1 hora. E entre ele ser resgatado e ele ser identificado, passaram-se 2 dias, né? E aí... E quem ficou sabendo, não, mas assim, o caso já era grave, já estava tudo... a situação era quase irreversível, ao que parece. Mas o grande lance foi saber que, tipo, só identificaram o rapaz porque alguém do hospital lá em Diadema, não sei se era um médico, ou um enfermeiro, ou enfermeira, uma médica, enfim, alguém lá recebeu essa mensagem e falou, pô, peraí, tem um cara parecido com esse sujeito que está aqui na foto. E era o rapaz que faleceu. Uhum. Não, então, assim, você vê, pô, para isso, cara, isso sim você pode falar. As mídias sociais tiveram grande importância, sabe assim?
sei lá, fosse há 15, sei lá, 5 anos atrás, o cara ia ter que rodar todos os hospitais, IML, aquele negócio que as pessoas costumam, ainda fazem, né, quando alguém some, infelizmente. Sim. Mas com certeza, nesse caso em específico, foi mais fácil. No caso dessas duas meninas, eu acho que se não tivesse o Facebook, o Orkut, Twitter, enfim, bicho, você nunca ia saber. Provavelmente a gente não ficaria nem sabendo do acontecido, e é por isso que eu falo, eu acho que esse tipo de coisa acontece desde sempre. Só que agora existem ferramentas que fazem as coisas se espalharem, as informações se espalharem. E esse é um dos grandes méritos das ferramentas de mídia social, né? Se a gente for colocar dessa maneira, se não fossem por elas, a gente não ficaria sabendo desse tipo de coisa, né? É verdade. Enfim, poxa vida, que A gente queria saber o que que vocês estão escutando, né? A opinião de vocês a respeito desse assunto. Deve aparecer no comentário, nos comentários, alguém deve falar dos movimentos de ocupação dos centros, dos grandes centros urbanos. os Occupy, Que eu estou sim. vendo, que eu tô vendo muita coisa rolando no Facebook, no Twitter e tal, mas ainda assim vale dizer que não é uma coisa, na minha opinião, não é 100% responsável. As redes sociais não são 100% responsáveis, né? Sim, Essa insatisfação para você ocupar Wall Street vem de um modelo econômico que tá, tem uma hora que cobra seu preço e cobra caro, né? E as pessoas têm todo o direito e têm meu apoio, inclusive, de se revoltarem com esse sistema, mas sim. não especificamente e majoritariamente tem como responsabilidade as redes sociais. Exatamente. Não é a rede social na internet, a ferramenta de rede social na internet que faz a ocupação. Você tem que efetivamente sair da sua casa e ir para o lugar e montar sua barraquinha lá. É assim que você faz o protesto. Você pode ficar sabendo dele por meio das ferramentas de rede social. Ótimo. Mas ficar compartilhando, trocando o avatar e colocando fotinha, isso não faz algo ser alterado na sua realidade, na realidade ao seu entorno. O que faz alguma coisa ser alterada é justamente você levantar sua bunda da cadeira, ir para a rua e fazer o que você tem que fazer. Da mesma forma, e aí as ferramentas elas são muito valiosas para fazer as notícias chegarem até as pessoas. Para quem não sabe, antes do movimento Occupy Wall Street, teve uma série de protestos em Londres e nos arredores que não foram tratados pela mídia de massa de maneira alguma, até que explodiram rompantes de violência muito por parte da polícia maltratando os manifestantes. E muitas dessas, na verdade, todo esse movimento foi engendrado ali ou foi divulgado, né, e foi organizado utilizando as ferramentas das redes sociais, né? Mas não é só ficar compartilhando, não é só ficar tweetando, você tem que ir para a rua. Se você tweetar do seu telefone no meio da rua, tem mais validade do que você tweetar da sua casa sentadinho. Você não faz uma passeata dentro de casa, né? Não adianta você, sei lá, ter 1 milhão de assinaturas sei lá, na petição, se você não for lá na rua e fizer alguma coisa, fizer algum barulho, porque senão ninguém vai ver, cara. Né? E aí vira piada interna, né? A gente não pode ficar pensando que as coisas são resolvidas assim. Enfim, Exatamente. eu acho que as mídias sociais são excelentes, mas não são responsáveis pelos levantes. Quem faz os levantes são as pessoas. Elas têm uma coisa muito importante, que é isso que a gente falou agora nos 3 casos aqui, que é de fazer a informação rodar. Né? Isso é crucial. Né? E há de se valorizar as ferramentas de mídia social por causa disso. Não é isso? Exatamente. Bacana, meu caro. Mais um tópico para a gente fechar aí. Outra coisa, se você que está escutando isso aí agora, como o Cabeça falou há pouco, tem algo a dizer, por favor, comente, fale o que você está pensando, fale o que você está aí
achando disso que a gente está falando, inclusive do formato, né? Na edição passada a gente teve alguns comentários bem bacanas lá, o Gilberto falou, põe uma vinheta aqui, faz alguma coisa colar, poxa, se você está achando alguma coisa, manifeste-se, a gente quer escutar o que você tem a dizer, ou quer ler o que você tem a escrever. Isso aí. Enfim, cara, próximo assunto. Próximo assunto, putz, como é que a gente vai fazer a introdução desse assunto? Eu vou tentar me ater à pauta aqui, porque foi o jeito que a gente conseguiu chegar nesse tópico. Sim. No sábado teve o workshop aqui do Steve Gadd, que é o baterista James Taylor, tocou no Steely Dan e recentemente esteve aqui em São Paulo com a turnê do Eric Clapton. E o cara dispensa apresentações, assim, foda. Para quem não sabe, como todo jornalista mequetrefe, eu toco um instrumento, entendeu? Porque não adianta você ser só jornalista, você tem que tocar um instrumento. Eu sou, ou era baterista, enfim. E eu achei legal Você não é DJ também, não, cabeça? Não, ainda não. Ainda não. Eu faço fotos, toco bateria, mas ainda não sou DJ. Pode ser que um dia, quem sabe. Tá. Mas eu achei legal porque quando um cara desse chega para falar, você tem que escutar e ele fala uma pancada de coisas. É um cara que se mostrou muito aberto ao diálogo. Assim. Ele falou assim, gente, eu estou aqui para ouvir e para responder. O que vocês tiverem de perguntas sobre o que vocês quiserem, por favor, façam as perguntas. E aí ele falou uma série de coisas que você consegue transpor para outras searas que não a musical. Assim. Ele falou do valor do silêncio, de que a gente tem que escutar mais do que falar, e isso é muito importante. E ele falou também de um negócio, que ele falou assim, cara, eu sei milhões de rudimentos, mas eu não utilizo todos. Alguns não ficam bem na bateria, mas é importante saber sobre eles. E ele falou uma outra coisa que eu achei interessante, que é o seguinte, ele tem alguns grooves, algumas coisas na cabeça que ele vai criando em cima. E assim, tudo que eu aprendi foi de coisas que eu escutei antes e hoje eu aplico do meu jeito. Eu tentei transpor isso para o mercado de interwebs, para as agências, para a produção. Assim. Você não acha, Caio, que tinha que ser... a gente já falou aqui do canivete suíço, do profissional canivete suíço, mas você não acha que cada profissional é importante o cara ter um manualzinho interno, assim, tipo, um pacote de ferramentas que ele sabe utilizar nas mais diversas situações, principalmente porque a rotatividade desse mercado é muito alta. Sim. E eu não sei se o papel do manual teria que ser... não manual escrito, ou talvez no caso, se as produtoras elas tinham que ter esse manual escrito, ou se esse manual ele tinha que ser feito, ele tem que ser embutido, sabe? Não sei, o que você acha disso? Cara, eu acho que isso aí se encaixa muito naquele esquema de profissional com formação ou com atuação e formação em T, que a gente já falou anteriormente, né? O cara ele conhece de diversos processos, ele conhece muita coisa, mas ele se especializou em uma específica. Ele se especializou, não é à toa que o nome é esse, né? O verbo utilizado, a expressão utilizada é essa, né? Você se especializar em uma coisa ou num conjunto mais restrito de coisas e atuar de maneira mais avançada nesse aspecto. E essa atuação ser algo, vamos dizer assim, com alguma metodologia estabelecida, ou com uma metodologia que pelo menos possa vir a ser compreendida e aproveitada por outros. Né? Se o profissional consegue identificar e elaborar todas essas coisas, eu acho que ele vai certamente colaborar com não só o ambiente no entorno dele, né, o ambiente em que ele trabalha diretamente, com também o mercado. Né? E eu acho que é muito importante que cada um desenvolva o seu conjunto de metodologias, ou cada empresa desenvolva o seu conjunto de metodologias. Né? A gente já viu isso quando a gente está estudando marketing, a gente vê lá muito se falar sobre CRM. E
nos livros, nos manuais e nos textos, CRM é apresentado basicamente, né, nesses grandes manuais, como um conjunto de métodos que são padronizados e que tem como suporte primordial o software. E quem já teve que trabalhar de alguma forma com o CRM sabe que só o software não adianta. E só os procedimentos também não adianta. Eu posso ter os procedimentos todos decorados, tudo bem acertadinho, pendurado na parede, mas só os procedimentos, ou só o software, e só o software mais os procedimentos, não vai adiantar nada. Eu preciso que as pessoas internalizem aqueles procedimentos, adaptem às suas realidades e conduzam o negócio de maneira a construir um relacionamento bacana com seus consumidores. Aí a gente vai ter CRM. Não adianta só ter o software sei lá, não usar os dados que o software me fornece. Né? Ou não trabalhar esses dados, ou não, enfim. E aí esse trabalho ele vai depender das diferentes estratégias ou dos diferentes vieses de estratégias que as empresas podem vir a ter. Então eu acho que esse exemplo do CRM se encaixa com essa brincadeira que você falou. A gente pode ter na verdade a gente tem, né, um conjunto de atividades para quem trabalha com as interwebs aí, e esse conjunto de atividades, obviamente, cada uma dessas atividades, ou cada um desses sets de atividades, tem uma série de particularidades. Vai ser muito bacana se as coisas... A gente não está, de maneira alguma, aqui querendo que todo mundo trabalhe igual. Não é isso. Não é isso, né? não, de maneira alguma. Mas tratar as coisas... que são semelhantes de maneira semelhante. Né? Trabalhar igual, se for todo mundo trabalhar igual, você não vai ter inovação, você não vai ter nada acontecendo de diferente, você não vai ter efetivamente diferenciação entre um prestador e outro. Mas a ideia aqui poxa vida, vamos entender quais são os procedimentos e vamos trabalhar esses procedimentos de maneira uniforme. Isso é mais fácil da gente enxergar em agências de comunicação chamadas tradicionais, ou agências offline, porque muitos dos procedimentos já estão ali, sendo vivenciados há muitos anos, há muitas décadas, e eles já chegaram num ponto que eu não diria que é o ponto ótimo, mas é um ponto perto do ótimo, né? A coisa funciona de um jeito bem redondo. E isso nem sempre acontece em agência digital. Às vezes você vê uma agência digital trabalhando de um jeito, outra trabalhando de um jeito completamente diferente para fazer a mesma coisa. E aí o profissional, como você falou, Cabeça, ele roda pelo mercado, né? Assim, sei lá, na nossa época de agência digital aqui em BH, a gente tinha, sei lá, 4 nomes grandes de agência e tinha um monte de profissional que tinha passado por todas essas 4 agências mais de uma vez. Né? Então, essa rotatividade, ela vai, sei lá, o cara vai passando por diferentes realidades, isso é bom, mas ao mesmo tempo é ruim, porque às vezes esse cara não rende de um jeito que é esperado nesse outro formato de agência e por aí vai. Né? Mas seria bacana se de alguma forma a coisa fosse organizada. Eu sei que tem gente trabalhando de maneira bastante organizada, né? Mas isso não é a regra. Né? Eu acho que falta um pouquinho de organização, né? E de uma certa padronização do processo mesmo, como você falou. Assim, às vezes as coisas acontecem de um jeito numa agência e funciona muito bem. Aí o profissional que está lá no meio do processo, ele sai de agência, vai para uma outra, e essa outra tem uma metodologia completamente diferente, e às vezes as coisas não estão funcionando, e o povo se fecha para uma novidade que vem de fora. Fala, olha, onde eu trabalhei, a gente fazia as coisas de um jeito um pouco diferente, quem sabe a gente não pode experimentar aqui, e às vezes as pessoas que tomam decisões, elas ficam muito fechadas para esse tipo de alteração ou de sugestão, né? E talvez fosse o caso de, sei lá, abrir um pouquinho os olhos e prestar atenção em como as coisas são feitas. Eu acho que é muito importante nesse sentido aquilo que a gente já viu ou já conversou mais de uma vez aqui, que é o esquema de as agências elas falarem como é que elas fazem as coisas. E falar como é que elas fazem as coisas não é ter uma página no seu site falando o nosso processo é esse. Primeiro chega no atendimento, depois passa pelo não sei onde, não sei o que, o comercial
geral faça. Não é isso. É especificamente alguém refletir sobre o processo e falar, olha, a metodologia que a gente usa é derivada dessa outra aqui, que eles fazem da maneira A, B, C e a gente faz dessa outra maneira. E a gente está vendo que isso daqui funciona porque proporciona, sei lá, essa vantagem 1, 2 e 3. Né? Isso é bacana para ajudar a vender o seu negócio. Né? Um cliente que é um cliente esperto, que é aquele cliente que todo mundo quer ter, né? Que é aquele cliente que presta atenção, que é aquele cliente que está interessado, que quer saber como é que você faz as coisas e que talvez te escolheu porque sabe que você faz de um jeito diferente, ele vai prestar atenção nisso. Então é muito importante que isso seja, sei lá, conversado. Né? Eu acho que esses encontros que existem, os eventos organizados pela AMAD ou pela ABRAD ou pelas entidades que reúnem as agências digitais, eles servem muito para isso, para essa troca de ideia. Né? Só que a gente às vezes não está vendo isso se consolidar. Né, as pessoas assim trabalhando de um jeito que seja sei lá, mais eficiente. Né? Se for para falar uma coisa, vamos falar de eficiência como motivador para a adoção desses. Eu estou tentando de todas as formas não falar padrão, porque isso, quando cai nos ouvidos de, sei lá, uma categoria de pessoa, a pessoa fala assim, nossa, esse cara está querendo que eu faça tudo igual ao meu vizinho, e aí a gente não vai conseguir ser diferente. Não é nada disso. Métodos. É para a gente trabalhar de maneira mais rápida, trabalhar de maneira mais eficiente. Né? Então, na comunidade de design de interação, a gente vê muito de discussão em cima disso. Né? A gente vê muito de discussão em cima de quais metodologias a gente vai utilizar para desenvolver os produtos interativos. A gente vai usar metodologia em cascata, de desenvolvimento em cascata, a gente vai utilizar métodos ágeis. Se utiliza métodos ágeis, quais os procedimentos e onde que a gente vai conduzir esses procedimentos. É óbvio que isso não é receita de bolo, mas é legal a gente saber como é que a coisa funciona e é legal o profissional, você que é profissional de comunicação digital, é legal que você fique por dentro desses nomes, dessas metodologias e desses processos, para que você não se sinta perdido na hora que você for trabalhar. E esqueça, cara, isso é coisa que não está em ementa nenhuma, de disciplina nenhuma, de curso nenhum. Isso é coisa que você vai ver na hora do pau quebrar lá dentro da agência. Né? Enfim. Ou dentro até do departamento de comunicação. Ou dentro, exatamente, ou dentro até do departamento de comunicação. Então, é legal que as pessoas documentem o jeito que elas fazem as coisas. Então, essa documentação ela é muito importante. Né? Enfim, para o profissional que acabou de chegar, saber como é que as coisas funcionam dentro da empresa. Né? Quantos não... eu tenho certeza que dentro do conjunto de ouvintes que a gente tem aí, os 4 ou 5, vai ter alguém, né, que vai falar, poxa, eu já entrei para uma empresa e eu fiquei lá 1 mês até entender como é que a coisa funcionava. E não seria o caso de ter algum tipo de, olha, aqui as coisas funcionam assim. Né? E isso ser algo que o cara pudesse consultar, que pudesse atualizar, que pudesse colaborar, né? Claro, colaborar num segundo momento, né? E as coisas não acontecem necessariamente assim. Né? Então eu tenho certeza que muita gente já viveu um problema que eu já vivi, de ter uma dificuldade de entender como é que as coisas funcionam num determinado lugar. Né? E isso proporciona uma perda de produtividade. Né? Seria muito legal se existisse uma documentação que mostrasse, olha, você está trabalhando aqui agora? Então, você se encaixa nesse ponto aqui do organograma. Nesse caso, as grandes corporações elas funcionam de certa forma bem, né? Porque para padronizar comportamento não há nada melhor do que as grandes corporações. Só que até nelas, às vezes, falha um pouquinho essa questão de documentação e de organização dessa informação. Né? Eu acho que as agências elas podem ganhar muito se elas começarem a trabalhar seguindo metodologias e não só o instinto do dono. Né? Numa agência de 5 pessoas que tem um CEO, sei lá, né, bicho? Se o cara se declara CEO da agência de 5 pessoas, é muito provável que ele se compare ao Steve Jobs, lá o inspirador da mulher maçã. Né? E aí ele vai achar também que as coisas devem acontecer de acordo com o instinto dele e vai tocar o negócio do jeito que ele acha que tem que ser.
lê um pouquinho, vamos tentar organizar as coisas. Eu acho que vale, cara. Eu acho que vale. Não para engessar, de jeito nenhum. Né? As coisas não devem ser engessadas, muito menos em comunicação. Né? Mas documentadas e procedimentos serem seguidos para, inclusive, você ter de onde cobrar, o momento certo de cobrar, o que cobrar e não ficar aquela coisa meio tocada nas coxas. Né? Eu acho que o caminho é esse, assim. Bom, isso aí a gente vai ter que ouvir também a nossos amigos ouvintes, só a opinião deles a respeito desse assunto, porque eu acho que carece de uma discussão um pouco mais aprofundada também sobre esse saber as ferramentas e utilizá-las, não ficar por fora, não padronizar, enfim, a discussão da padronização também ela pode gerar uma certa ranzinzice, Sim, eu né? não tenho dúvidas, cara. Mas é aquele esquema, né, bicho? A primeira vez que eu fui apresentar Jacob Nielsen para alguém, um diretor de arte falou assim: esse Jacob Nielsen é um babaca, se dependesse dele todo o site seria igual, seria com letra Times New Roman e o link púrpura. Eu falei, não, cara, ele não está falando que o link tem que ser púrpura, não. Ele está falando que o link azul e o estado visitado púrpura é o que o usuário entende como padrão. Então não custa nada a gente seguir o padrão. Ou então diferenciar os links nos diferentes estados. Né? À toa que são 4 os estados, a gente tem que tratar como 4 momentos diferentes do link. Então diferencia os 4. Né? Ah, você está querendo que eu faça tudo igual? Enfim, cara, é complicado. Eu conheço gente que tem esse discurso, você conhece, quer dizer, nós conhecemos, Uhum. enfim. É, trollagens à parte, eu acho que é legal a gente colocar isso em discussão. Né? Vamos adotar alguns procedimentos ou vamos mostrar quais são os nossos procedimentos, o que é mais legal ainda. Né? Se a sua agência, se a sua equipe funciona de determinada maneira, mostra qual é essa maneira. Quem sabe você não está ajudando a capacitar mais pessoas para trabalhar com você. Quem sabe você não está despertando uma pessoa que quer trabalhar com aquilo que você trabalha, tem muito talento, mas acha que não sabe como é que deve ser feita a coisa. E se você falar, se você tiver isso de alguma maneira formalizado, você vai acabar atraindo essa pessoa para trabalhar com você, você mostrar como é que a coisa funciona. Isso pode ser muito bacana, né? Pode ter um resultado muito legal. Eu acho que eu concordo com você. Enfim, cara, para os finalmente, a gente tem um terceiro assunto aqui que foi sugerido na nossa página do Facebook. Para você que não sabe, lá no nosso site aindasemno.me existe um link para a nossa página no Facebook, ou então você pode procurar pelo Ainda Sem Nome no Facebook, você vai achar a nossa página. O Ainda Sem Nome não quer ser seu amigo, ele quer que você dê um gostei, um Entendo. curtir, que você, sei lá, você dê um likezinho lá e fale que gostou da gente, que você interaja com a gente sem necessariamente precisar ser amigo do Ainda Sem Nome, né? Você pode ser fã, o que a gente gostaria muito de ter. Eu acho que a gente ainda não tem, não. A gente precisa de um pouquinho mais. Vamos botar umas calças roxas, amarelas e tudo mais, aí a gente vai ter fãs. Mas enfim. Exatamente. é, Cabelos muito doidos, etc. vou cortar meu cabelo para ficar bem escorridinho. E aí a gente vai ter muitos fãs. Mas enfim, o Daniel Orlandini, lá na nossa página do Facebook, ele sugeriu uma pauta que é bem interessante. Eu acho que a gente não vai conseguir tratar do assunto inteiro aqui, mas é algo que vale discutir. E se você quer que a gente discuta alguma coisa, coloca lá o assunto que a gente vai colocar em pauta aqui, porque afinal de contas a gente faz esse podcast não é só pra gente, é pra você também. E o Daniel colocou o seguinte: ele sugeriu que a gente podia falar da forçação de barra que o Google está fazendo para o pessoal utilizar o Google+, ou o Google+. E aí ele cita os exemplos de que o Google Reader vai perder a sua parte social, está perdendo a sua parte social para que seja integrado ao Google Plus ou Google+. Eu vou me referenciar a Google+. Tá? E o Google Buzz está deixando de existir. Né? Enfim, cara, eu acho que é mais do que providencial essa forçação de barra. E eu não encaro como forçação de barra, mas já que o Daniel falou, Daniel, eu vou me referenciar a isso como forçação de barra. Eu não sei se você se lembra, Cabeça, há alguns meses rolou um manifesto interno do Yahoo
que a galera lá de cima na estrutura reclamando de que o Yahoo desperdiçava esforços com produtos semelhantes e que seria mais bacana focar em alguns produtos e abandonar outros. E eu acho que é exatamente isso que o Google está fazendo, né? Se você olhar, o Buzz ele já estava integrado ao Google+. Né? Se você for até o perfil de uma pessoa, você vai ver lá as coisas que ela colocou no Buzz já estão importadas desde que o Google Mais começou. As coisas que as pessoas colocaram no Google Buzz, elas estão ali. E, coincidentemente, as coisas que vão para o seu Google Buzz são as coisas que você coloca diretamente no Google Buzz ou que você coloca ou compartilha via Google Reader. Então, o que você compartilhava no Google Reader acabava chegando lá no seu Google+, via o Buzz. O que está sendo feito agora vamos cortar o Google Buzz, que a gente sacou que foi, sei lá, eu não sei se foi um erro, eu acho que é muito cruel falar que o Google Buzz foi um erro, cara. Foi um pedaço de um produto que acabou sendo o Google+. Eu não acho que o Google Buzz era um produto acabado, e eu não acho que ele também era um produto incompleto. Eu só acho que teve um grande problema com privacidade quando ele nasceu integrado já no Gmail. E aí muita gente teve resistência, né? E muita gente não entendeu, teve a questão da privacidade, né? O Google Buzz achando que, sei lá, teve o caso lá da moça, né? Que o ex-marido dela que estava perseguindo via e-mail, mandava e-mails escorraçando com a moça, e a moça já tinha ignorado tudo mais. Quando apareceu o Buzz, porque o cara mandava muito e-mail para ela, ele acabou sendo amigo dela no Google Buzz, e aí ficava sabendo onde é que ela estava, e por aí vai. Esse tipo de coisa aconteceu e que não foi muito bacana, né? Mas enfim... O bacana é que o Google colocou a cara a tapa. Vamos lançar o produto e vamos ver qual é. Deu errado? Lógico que vai dar errado, gente. Para cada ideia que dá certo, ou para cada produto que funciona, teve 10 outros que quebraram, que não deram certo. Então, enfim, o Google Buzz... Eu gostava bastante do Google Buzz. Né? Na verdade, eu desgosto do Facebook e desgosto do Twitter. É aquele tipo de coisa. Eu uso... porque as pessoas estão lá. Eu uso bastante o Twitter, muito de forma automática. Ele publica as coisas que eu compartilho no Reader graças ao Feedburner. Mas eu desgosto do Twitter. Eu estava até conversando isso hoje de manhã, via Twitter, com o Humberto Massa, que é um cara muito bacana, sobre a dificuldade que a gente tem de estabelecer um diálogo no Twitter. Né? No Twitter é muito complicado você estabelecer um diálogo, e no Google+, isso é claro e direto. Né? No Facebook, o próprio Facebook é difícil, né, cara? Você estava falando mais cedo aí que basta as pessoas se acostumarem com o Facebook que aí ele muda totalmente. Né? Eu nunca me acostumei com o Facebook, eu nunca achei ele bacana. Se você der uma buscada aí nos meus arquivos, tanto do Facebook, quanto do Twitter, quanto do meu blog, você vai ver que eu já falei mal do Facebook inúmeras vezes. Eu não entendo a dinâmica da ferramenta, eu entendo um pouco a timeline, ele não tem consistência de interface, então tem hora que o menu lateral é uma coisa, tem hora que ele é outra coisa, e aí para você achar essa coisa inicial de novo, você tem que dar uns 20 cliques, e é algo muito, muito, muito esquisito, assim. Só para citar uma atrocidade de interface do Facebook, dá uma entrada no seu perfil, e naquele momento em que são listados os seus amigos na coluna da esquerda. Quando você coloca o cursor do mouse em cima da palavra friends ou amigos, aparece um lapisinho ali, né, indicando você vai editar os seus amigos. E aí, quantas não foram as vezes que eu fui lá todo pimpão, quero editar os meus amigos, né, excluir alguns, adicionar outros e tudo mais. Aí você clica, ele vai para uma página de edição de perfil. Assim, pô, cara, eu não queria editar o meu perfil. Eu cliquei em cima de amigos, eu queria editar amigos. Eu quero editar amigos, me leva para a edição de amigos, e isso está escondido. Né? Mas enfim, o Facebook eu tenho muitas críticas e eu acho que o Google Mais é um produto mais acabado, dá para você ter diálogo, essa sacada dos círculos é algo muito bacana, é algo muito legal, eu acho que é um produto matador,
Eu não vejo mais necessidade da gente ter LinkedIn, Facebook, Twitter e tudo mais. Você pode ter círculos dentro do Google+. Você tem um círculo profissional e ali você fala das coisas profissionais. Você tem um círculo família, ali você fala das coisas da família. Você tem um círculo, sei lá, amigos bombados de boate, e ali você fala das meninas que você quebrou o braço nas boates na semana passada. Então, isso foi uma piada. A gente, nossos ouvintes, ninguém tem amigo bombado que quebra o braço das pessoas em boate. Pois ainda bem, tomara, tomara. Né? Mas eu fico falando porque existem as pessoas que são literais, né, bicho? As pessoas literais, elas não entendem que isso que eu acabei de falar foi uma piada e aí vão falar que eu sou um bombado que quebra o braço das pessoas nos boates. Mas enfim, no Google+, você tem essa possibilidade e eu acho que, Daniel, o Google está cobertíssimo de razão em forçar a barra para a galera usar o Google+. E quem sabe, né, matando essa parte social ou integralizando a parte social do Reader com o Google+, o cidadão médio que está usando o Google+, e está por enquanto reclamando, eu tô lá, mas ninguém fala nada, tá achando isso do Google+, ainda, ele vai conhecer um pouquinho mais de RSS, né, cara? Que é uma coisa que, poxa, pra gente é tão trivial RSS, mas eu já saquei que pro cidadão comum, o cara que tá lá e twitta e, sei lá, segue o Rafinha Bastos no Twitter e tudo mais, esse cara não sabe o que é RSS, ele não tem a mínima noção do que é RSS, e quem sabe assim ele começa a sacar que é uma ferramenta muito bacana, que é um esquema muito legal e bastante útil, né? Então, sei lá, cara, eu acho que é uma forçação de barra, mas é uma forçação de barra totalmente dentro de um contexto, e é o contexto de, galera, usem a ferramenta Google+. E mesmo porque, cara, já que a gente usa Google, não vai ter muita escapatória, né? O Google é a Skynet, né? Se você colocar de alguma maneira, você vai ter que usar o Google+, porque mais cedo ou mais tarde, o Vic Gundotra, né? A galera lá, o que trabalha na Google já deixou bem claro que o plano é de o Google+, e a busca do Google e as outras ferramentas do Google serem totalmente integralizados, a coisa ser bem transparente, o Google+, está em tudo, né? Então, eu acho que é uma forçação de barra providencial, tomara que eles tomem decisões que, sei lá, minimizem os erros no processo, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai estar usando o Google+. E, para finalizar, já que eu já não te deixo falar, cabeça... Não, mas eu confesso que nesse caso eu estou aprendendo horrores. Para aqueles que falam que o Google+, não tem nada, um toque, uma pro tip ou um fica a dica, você está colocando as pessoas erradas nos seus círculos, bicho. Porque o Google+, ele funciona pessoas. Você tem que ter as pessoas no seu círculo e as pessoas começarem a publicar coisas. Então, sei lá, na minha timeline do Google+, ela não fica parada. O tempo todo tem alguém colocando alguma coisa, porque as pessoas estão compartilhando, às vezes, mais por lá do que pelos seus blogs ou pelo Facebook e outras ferramentas, né? Twitter nem se fala, cara. A limitação dos 140 caracteres, beleza, circunstancial, do telefone celular e tudo mais, mas, cara... Sei lá, eu prefiro o Google+, com algum texto mais longo, com uma ilustração dentro da própria ferramenta, um vídeo dentro da própria ferramenta, sem aquelas encheções de paciência do Facebook, embora tanto o Google+, quanto o Facebook tenham problemas ou questões, eu não colocaria como problemas, mas questões relacionadas à privacidade do usuário, mas, enfim, é uma ferramenta que é bastante útil, a gente deve utilizar e a sua timeline vai ficar andando o tempo todo se você colocar as pessoas corretas nos seus círculos, né? Sei lá, tudo tem a ver com seus círculos, cara. Então, enfim... Da mesma maneira, não só no Google+. Não só no Google+, mas na vida, né? Exatamente, e o Google+, ele meio que simula isso, né? Você tem coisas que você falaria só para sua família, e aí você cria um círculo família. Tem coisas que você falaria só no seu ambiente de trabalho, e você compartilha lá no seu círculo trabalho, né? Tem coisas que você falaria só no seu grupo de amigos bombados da boate, e aí você compartilha no seu grupo de amigos, no seu círculo de amigos bombados da boate. Né? Especialmente o telefone desses caras para que a polícia, ou o endereço para que a polícia chegue lá e prenda esses caras que
que cometem esses abusos. Mas enfim. Pode levar o Ministério Público também. É. Dá pra fazer um negócio legal. Tá. Mas enfim, cara, é uma forçação de barra. Não sei, Daniel, se você compartilha dessa opinião, mas manifeste-se. E vocês que estão ouvindo também, manifestem-se sobre isso que a gente está falando, ok? Mais algo a declarar, meu amigo Cabeça? Acho que por hoje a gente pode encerrar as atividades, né? Eu acho que foi um programa e tanto esse nosso 6º episódio. Falhamos miseravelmente na nossa proposta de sermos um pouco mais concisos, mas eu acho que foi por um bom motivo. Tomara que tenha sido por um bom motivo, tomara que tenha ficado bom. E é isso aí, galera. Se a gente está ficando muito longo também no podcast, vocês falem, né? Porque aí a gente tenta fazer uma coisa mais curta, talvez com menos assuntos, ou sei lá, eu fico cortando também o que eu falo. Mas enfim, esperamos que vocês tenham gostado, galera. Qualquer comentário será bem-vindo. A gente espera receber os feedbacks de todos que escutam. Esperamos que o que a gente esteja falando aqui no Ainda Sem Nome ajude as pessoas de alguma forma, né? Especialmente nesses pontos principais que a gente falou hoje, né? Assim, poxa, vamos valorizar as ferramentas de geração de conteúdo, vamos entender que o benefício está justamente em fazer a informação circular, como no caso dessas 2 moças que foram agredidas, e que isso é uma atrocidade que tem que ser combatido de todas as formas, não trocando avatar, mas sim denunciando, tomando atitudes concretas. Vamos entender que existe uma necessidade de, sei lá, formalização de processos e de documentação, e que isso pode ser muito bacana, e compartilhamento desses processos, isso pode ser muito bacana para o mercado como um todo, e sei lá, e divagações como essa do Google+, né? Quem sabe eu com essa minha fala que eu tenha convencido pelo menos uma pessoa a dar uma olhada lá no Google+, antes de que ela seja obrigada a fazer isso, né? Porque mais cedo ou mais tarde eu acho que todo mundo vai estar lá. Enfim, se você tem alguma coisa a dizer sobre qualquer um desses assuntos e qualquer outro assunto que se relacione de alguma forma com comunicação digital, fala com a gente. O nosso site é o aindasemno.me, e lá no nosso Facebook também. Olha, eu falei, desci a lenha no Facebook, mas a gente tem uma página no Facebook. Procure pelo Ainda Sem Nome. Nós não temos perfil no Google+, porque o Google+, é uma ferramenta feita para pessoas físicas, por enquanto. Então, como Ainda Sem Nome não é uma pessoa, ele não tem uma presença no Google+. Quando a gente puder ter presença de entidades, né, aí o Ainda Sem Nome estará no Google+. Mas você pode me procurar, eu sou o Caio César no Google+, e o Felipe Menren é o Felipe Menren no Google+. Você pode nos achar também pelo nosso Twitter, eu sou o Caio CGO, e o Cabeça é o... Felipe Cabeça. Exato. Cedilha, né, obviamente. Exatamente, no Twitter. E conversa com a gente tá louco para saber o que você tá achando aí desse podcast. Beleza? É isso aí, pessoal. Mais alguma coisa, Cabeça? Não, só finalizar, isso mesmo. E a questão do tempo, eu acho que cabe até uma brincadeira nerd com o que o Ford Prefect fala no Guia do Mochileiro dos Galácticos. O tempo é uma ilusão, né? Quer dizer, para mim, ou para quem enfrenta o trânsito de São Paulo, que não é meu caso, talvez 1h15 seja o tempo ideal. Felizmente, para o povo de Belo Horizonte, eu acho que 1h15 ainda vai precisar de ir e voltar do trabalho para conferir tudo que a gente falou. Tem entretenimento para uma ida e para uma volta do trabalho. Isso. Felizmente, no meu caso, 1h15 são 1, 2, 3, 4, 5 idas ou voltas do trabalho. É isso aí. Vamos tentar fazer mais curto aí nos próximos. E, galera, se tiver o tempo estiver adequado, vocês nos avisem. Mas no mais é isso aí. Vamos encerrando por aqui e esperamos que vocês tenham gostado. De Belo Horizonte eu vou dando boa noite, porque eu já estou começando a ficar com sono. Eu sou o Caio César e... Eu sou o Felipe Men, falando aqui de São Paulo. Um abraço para você, um abraço para você também, Caio. Um abraço, cara. E a gente vai se falando. Até mais, pessoal. Um abração a todos. Valeu.
music sounds better than live music sounds better than live music. But so far I haven't tasted any.